Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus que nos dá vitória. E uma vez mais nós subimos a esta casa de oração para juntos cultuarmos, bendizermos e exaltarmos o nome poderoso de Jesus, né? Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que esforçosamente, com dedicação, né, vem à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, para louvar o nome de Deus, para ter comunhão com o povo de Deus. E é assim, né? Quando nós nos reunimos, uns têm salmos, uns têm cânticos, né? O certo é que o nome do Senhor é glorificado, que o nome do Senhor é exaltado quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele, né? Graças a Deus por isso. Louvar a Deus pelos irmãos que nos acompanham pelos canais digitais, pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos, por favor, fiquem de pé comigo uma vez mais. E nós já lemos o Salmo 34 essa noite, mas vamos ler agora o 145. Amém? Deus tem uma palavra a ministrar ao nosso coração nesta noite. Salmo 145. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as tuas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória no teu reino e confessarão o seu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel e em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Verso 14: O Senhor sustém os que vacilam, e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dará o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Último versículo. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Uma palavra mais de oração, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso meio. Ó Pai, muito obrigado por este dia que o Senhor fez. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que não têm fim. Muito obrigado pela tua fidelidade, que é de geração em geração. Muito obrigado, ó Senhor, pelo teu braço
braço forte estendido sobre o nosso viver. Muito obrigado pelos teus olhos que estão atentos, ó Deus, que estão sobre cada um dos teus filhos. Muito obrigado por ter nos respondido no dia da nossa angústia. Muito obrigado por ter nos salvado no dia da tribulação. Muito obrigado, meu Deus, pela alegria que tu puseste no nosso coração em poder te servir. Muito obrigado, meu Deus, pelo gozo que há na nossa alma em saber que o Senhor vive, em que o Senhor reina, em que o Senhor opera entre as nações. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor, sendo poderoso, sendo Deus, não desampara nós que somos pequeninos. Muito obrigado, meu Pai, porque quando a nossa boca clama ao Senhor, o Senhor atende o nosso clamor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos guardado até aqui, e aqui estamos para testemunhar, para testificar das tuas grandes obras. Bendito seja o Senhor, adorado seja o Senhor, através dos teus filhos, através da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, esse salmo é um salmo que nos faz deleitar na grandeza do Deus o qual nós servimos. É um salmo cujo teor é muito profundo a respeito de uma intimidade daquele que o escreveu para com aquele a quem foi escrito, né? Aqui nós podemos fazer uma avaliação, e historicamente assim podemos dizer, o salmista está chegando nos últimos dias da sua vida. O salmista aqui já está velho, ele já está aí, como diz o ditado, do meio-dia para a tarde. Mas mesmo estando nos últimos momentos, últimos dias, não sabemos, da sua vida, ele não se cansa de enaltecer as grandezas do seu Deus. Ele não se cansa em revelar tudo aquilo que Deus é para ele. Ele não se cansa de exaltar a Deus por tudo quanto ele fizera durante a sua vida. E ele faz questão de que aquilo que o Senhor permitir a ele viver, aquilo que o Senhor conceder a ele nos seus dias de vida, seja passado de geração em geração, seja notado nas gerações vindouras, seja clamado por aqueles que ainda hão de nascer. A bondade de Deus na vida do salmista, ela é reverberada para que chegue a nós no dia de hoje e nós possamos juntamente com Ele engrandecer, louvar e bendizer o Senhor pelas suas maravilhas. Todos nós temos motivos de sobra, sobejos, de agradecer a Deus, de bendizer aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. E às vezes, irmãos, passamos tão desapercebidos dessa necessidade que temos de agradecer a Deus por todos os teus feitos, né? E o salmista, ele nesse salmo maravilhoso, ele fala do esplendor da glória de Deus, ele fala do seu braço poderoso, do seu poder de geração em geração, ele fala da sua eternidade, ele fala da sua bondade, ele fala da sua misericórdia, ele fala da sua graça, ele fala do seu amor, ele fala da sua bondade. E nós, enquanto filhos, enquanto igreja, nós não podemos passar desapercebidos diante de tão grandes exaltações feitas pelo salmista. Então ele começa, o salmista ele fala da bondade de Deus, ele fala da grandeza de Deus, ele fala da providência de Deus. Esse mesmo salmista, Alexandre, ele diz um dia assim, falando, ele falou assim, olha, se não fosse o Senhor por nós, o que seria de nós se não fosse a bondade, se não fosse a misericórdia, se não fosse a provisão, se não fosse o braço do Senhor sobre a nossa vida? O que seria de nós? Os nossos inimigos teriam nos derrotado como gafanhotos. É assim que seria a nossa vida, é assim que seria o nosso viver.
se a bondade de Deus não tivesse sido derramada sobre nós. Você, eu, nós só estamos aqui porque a misericórdia de Deus se renovou uma vez mais sobre a nossa vida, né? E isto é a causa de não sermos consumidos. Então, o Davi, ele começa a engrandecer, ele começa a dizer: é incomparável essa grandeza de Deus, né? E ele vai dizer aqui, além disso, ele revela como Deus restaura os fracos que vacilam e aqueles que se sentem derrotados. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? Sobre o poder restaurador de Deus sobre a vida dos teus filhos. Quem nunca aqui se sentiu triste? Quem nunca aqui falou assim: a minha tristeza está me consumindo? Quem nunca aqui, né, pensou assim: agora não vai ter mais jeito, agora findou? Quem nunca aqui, né, no momento determinado da sua vida, se prostrou diante das dificuldades que haveriam de se enfrentar? Quem nunca aqui viveu o dia do choro, o dia mau, o dia em que você fala assim: olha, esse dia poderia ser cortado da minha existência? Todos nós vivemos o dia mau. Paulo fala a respeito desse dia mau, né? É o dia da saudade, é o dia do luto, é o dia da dor, é o dia da enfermidade, é o dia da separação, é o dia da perca, é o dia em que aquilo que nós contávamos que iria acontecer não aconteceu e gerou um desânimo para a nossa vida, né? Dia mau. E ele chega e nós temos que enfrentá-lo, né? Bom seria se nós pudéssemos assim: o dia mau vai ser amanhã, eu vou pular. Amanhã é sexta, eu já vou passar direto para o sábado, vamos pular esse dia mau. Bom seria, mas não é assim. O dia mau, ele vem e precisa ser enfrentado, né? Mas não com a força que nós temos, mas com a força que vem do Senhor. Essa é a diferença. É isso que o salmista exalta. Porque, irmão, Davi, ele poderia estar falando a respeito de si aqui nesse salmo. Ele poderia estar engrandecendo as suas vitórias, as suas grandes conquistas, o seu reino vasto. Ele poderia estar engrandecendo tudo isso, mas não, ele sabia que tudo isso havia sido conquistado pela força que vinha de Deus na vida dele, né? E por isso ele exaltava o Senhor. Então, irmãos, o poder de Deus, ele é um poder também restaurador. Amém? Ele é restaurador. Além de ser o Deus da providência, o Deus de bondade, o Deus da grandeza, ele é o Deus que tem poder para restaurar o que está fraco, ele tem poder para restaurar aquele que está abatido, ele tem poder para restaurar aquele que está caído. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso para fazer isso, né? E ele faz. Ao invés de esmagar os fracos e condenar os que caíram, Deus revela a sua compaixão, sustentando aqueles cujos joelhos são trôpegos e os colocando de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não conta quantas vezes nós caímos. Deus nos conta quantas vezes nós clamamos a Ele para que Ele nos coloque de pé novamente, né? Alguém diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Está na Bíblia não, viu, irmão? Tem gente que fala na Bíblia: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus tem poder para levantar. Não importa o tempo que essa pessoa esteja caída, não importa o tempo que você esteja prostrado na lona, né? Não importa o tempo que você esteja, né, acachapado pelas circunstâncias dessa vida, não importa, Deus ainda é poderoso para levantar. A mão do Senhor ainda está estendida para que possa alcançar. A mão do Senhor é poderosa para que possa te colocar de pé novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele enaltece todas essas qualidades de Deus, e ele vai fechando dizendo: e Deus ainda levanta aqueles que estão com seus joelhos vacilantes. Deus ainda dá força ao que está fraco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no verso 14 que nós lemos, diz: o Senhor sustém
os que vacilam. Ou seja, aqueles que por determinadas circunstâncias da sua vida desanimaram, né, irmã Clarinha? Tantos dias difíceis, a gente pensa assim, como é que vai ser? Agora eu não dou conta mais. Se nós pensarmos com a nossa própria vocação, com a nossa própria força, nós não damos conta mesmo não, irmão. Mas nós temos que ter a certeza, assim como o salmista tinha, né? O meu Deus não é Deus só de ontem, não. Meu Deus é o Deus de hoje também. Ele é de geração em geração. Ele é Deus de séculos dos séculos. E a sua fidelidade permanece. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele que levantou ontem, Ele é poderoso para levantar hoje e para nos suster de pé. Porque pela nossa própria força, irmão, nós não conseguimos dar um passo sequer. Essa é a verdade. De nós mesmos nós não podemos nada, não somos nada, somos bichinhos de Jacó, um trapo de imundície. É isso que nós somos. Mas Deus se revela através da sua bondade e da tua misericórdia. Louvado seja Deus, da sua compaixão, né? E firma os nossos pés, coloca eles sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, desde quando eu aceitei Jesus, os meus pés não estão sobre a rocha? Está sobre a rocha que é Jesus Cristo, né? Mas os irmãos já viram lá no Ribeiro, quando tem aquelas pedras que às vezes tem um lodo ali, e você de repente dá um escorregão. Tem momentos na nossa vida que nós escorregamos, saímos da rocha. A rocha, ela continua ali sendo rocha, continua ali está sendo firmada. Mas nós que às vezes vacilamos, por isso que o salmista fala aqui, né, no versículo 14, que o Senhor sustém aqueles que vacilam. Às vezes por um vacilão ou outro, você dá aquela escorregada, você muda de direção por um vacilo, ou por uma brecha que você dá para o seu inimigo, e aí às vezes você sai do rumo, você sai da direção, né? Nós saímos, perdemos o alvo. São os vacilos da nossa vida. Mas uma questão é, nós não podemos permanecer vacilantes. Nós podemos vacilar, mas não podemos permanecer vacilantes, né? Podemos até titubear, mas é tempo de voltar, olhar para o céu, pedir perdão, e o Senhor vai o quê? Vai suster novamente, vai firmar os seus passos novamente sobre a rocha. Amém, irmãos? Então, aqui, o primeiro tópico que eu quero dizer aqui é: Deus não se afasta de nós nos momentos de fraqueza. Glória a Deus, aleluia. Deus não se afasta do seu no momento da fraqueza. Todos podem te abandonar. Naquele dia onde, né, você está só o trapo, onde você às vezes não quer conversar com ninguém, onde você não tem força para fazer nada. No momento da fraqueza, Ediel, no momento que você pensa assim, agora o negócio é deitar numa rede e esgoelar pelo fim da vida. É o que eu estou vivendo, no momento da fraqueza. Mas a boa notícia que eu tenho para você, que o poderoso, que aquele que é forte, ele não te deixa sozinho na fraqueza. Ele está conosco todos os dias. Ele está com você, inclusive, no dia da sua fraqueza. Porque Paulo diz, quando penso que estou fraco, aí que eu sou forte. Porque eu sei que o Senhor é quem me sustenta, que o Senhor é quem me fortalece. Louvado seja o nome de Jesus. Está se sentindo fraco? Está se sentindo triste? Eu te digo nesta noite, o Senhor está com você neste dia. O Senhor está com a tua igreja neste momento. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Lembre-se, Deus está com você. Deus está conosco. E isto é suficiente para o nosso viver. Isso é suficiente para que nós venhamos crer, para que nós venhamos ter esperança. A companhia do Eterno, a companhia do Espírito Santo, aquele que nos consola em meio à dor, aquele que nos consola no dia da fraqueza. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus poderoso para restaurar a nossa vida, para restaurar os nossos sonhos. Ninguém aqui, irmão, é super-homem. Ninguém aqui é super-girl, mulher, né? Todos
nós temos o dia, né, difícil. Ninguém aqui tem peito de aço, não. Mas uma coisa é certa: existe uma diferença daqueles que creem e daqueles que não creem. Você crê no poder de Deus? Eu creio no poder de Deus. Você crê que o Senhor está olhando por você? Eu creio que o Senhor está olhando para mim. E se Ele está olhando para mim, e se seu braço está estendido sobre a minha vida, eu sei que vai chegar, aleluia, o tempo da minha vitória. Vai chegar o tempo, né? E essa tristeza vai passar. Essa tristeza vai ficar no passado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Essa fraqueza não me pertence. Essa fraqueza é do velho maçonil. Essa fraqueza é da velha deusa. Eu sou forte. Diga ao fraco: sou forte, forte no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a minha força e a minha esperança. Ele é a minha fortaleza no dia da angústia. Ele, somente Ele. O negócio, irmão, é que ao invés de levantarmos os olhos, nós começamos a olhar aos lados, né? Começamos a olhar as circunstâncias, começamos a olhar para nós mesmos, né? Não, eleve os olhos, olhe para cima, olhe para lá, é de lá que vai vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós, irmãos, não poderíamos ficar de pé um só minuto se nós estivéssemos confiando ou fiados, né, fundamentados na nossa própria força. Não ficaríamos de pé, não. Você acha que você estaria aqui hoje se fosse pela sua própria força? Não. Se fosse por você, assim comigo, tenho certeza que os desejos do seu coração é descansar depois de um dia de trabalho, né? Ou aqueles que ainda vão trabalhar, né? Meu desejo é descansar, mas o Senhor te fortaleceu na noite deste dia, aleluia, e Ele vai continuar te fortalecendo no nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a tua vida. O Senhor te fortalece no dia de hoje, o Senhor te revigora no dia de hoje, o Senhor te restaura no dia de hoje. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Às vezes, meu irmão, nós cambaleamos no caminho, nossos pés escorregam para um lado para o outro, né? Vacilam, tropeçam em muitas coisas deste mundo, decepções, tragédias, e nossos pés vão vacilando. Nossa, eu não podia esperar, agora acabou, eu acho que não vai vir, não tem mais nada para acontecer, de repente vem uma coisa pior ainda, e a gente vai, né? Às vezes sendo sucumbindo por esses momentos de tristeza. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela nos consola em tudo. Sabe por quê, Val? Aquele versículo que Paulo diz assim: aguenta um pouquinho mais, porque essas leves e momentâneas tribulações que aqui passamos, elas não podem ser comparadas ao peso da glória que há de ser revelada para aqueles que amam a vida do Senhor. Paulo chama que elas são leves, e olha quem está falando, é o apóstolo Paulo. Veja o que Paulo sofreu, veja o que Paulo viveu. Ele está falando, são leves. Que é isso? Diante da glória, nem se compara. Não pode ser comparado, não, né? Elas são leves. E outra coisa, são momentâneas. Porque existe uma eternidade me aguardando logo ali. E lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter separação, lá não vai ter saudade. O que está passando aqui é leve, é momentâneo, diante da eternidade que está sendo preparada para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Amém, meus irmãos? Aleluia! Nós somos, irmãos, limitados, somos seres limitados e estamos sujeitos aos momentos de fraqueza, né? Não se martirize, pastor, mas eu tenho me sentido tão fraco, tal. Deus tem poder para restaurar a sua força. Deus tem poder para restaurar a sua vida espiritual. Um dia um irmão chegou em mim aqui e falou assim: pastor, queria que o senhor orasse por mim. Eu estou me sentindo muito fraco espiritualmente. Queria que o senhor orasse por mim.
Eu quero ainda viver aquele primeiro amor, aquele desejo ardente de estar orando, aquele poder, aquele fogo do Espírito na minha vida. Eu estou me sentindo muito fraco espiritualmente. Ore por mim. Eu abracei com ele e falei: então vamos orar um pelo outro, porque quando estamos fracos, aí que somos fortes, porque dependemos mais do Senhor, né? E é assim que é necessário que seja. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós sucumbimos às tentações, às vezes vacilamos, né? Ficamos aí, né, mergulhados nesses tropeços, mas nós precisamos que a mão onipotente de Deus nos guie, nos levante, nos aprume e nos sustente. Aleluia. Irmã Sebastiana, a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. Amém? E a mão de Deus, irmãos, ela tem 3 estágios. Sabe qual que é, Elaine? Primeiro, ela levanta, ela abençoa e ela sustém. Ela levanta o que está caído, abençoa o que foi colocado de pé e mantém, sustém ele de pé, né? A poderosa mão de Deus, né? A onipotente mão de Deus. É essa mão que está estendida sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um dos filhos de Deus, né? Restaurando-nos no momento da nossa fraqueza. Outro ponto aqui, irmãos, então, ou seja, Deus não se afasta de nós nos momentos da fraqueza. O outro ponto é: Deus não desiste de nós quando caímos. Não desiste. Deus não desiste. Às vezes, nas encruzilhadas da vida, nas muitas tentações que sofremos neste mundo caído, muitos têm sucumbido à tentação, muitos têm se prostrado diante dos prazeres do tempo presente. Muitos têm deixado se iludir, né, pelos prazeres ou pelo pecado, e esses caem. E ao caírem, né, nós podemos pensar assim: agora Deus irá julgar e irá condenar. E sabe o que é o pior de tudo, irmãos? Que às vezes nós, enquanto igreja, somos o primeiro ou os primeiros a apontar, a julgar, né? Ao dizer: agora esse não tem mais jeito, acabou, está condenado, o inferno é seu futuro. Mas Deus, o seu maior prazer não está em julgar, muito menos em condenar. O maior prazer de Deus é em salvar o homem caído. O plano da salvação não fluiu da terra para o céu, ele fluiu do céu para a terra. Começou lá, foi arquitetado lá, o plano da salvação. Deus não tem prazer no caído, Deus não tem prazer no homem prostrado, Deus não tem prazer naqueles que vão ficando à beira do caminho de forma alguma. Uma vez que foi Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, todos. E essa graça é que o tempo que nós vivemos hoje, a porta da graça ainda está aberta. Por quê? Porque ainda muitos necessitam reconhecer o seu pecado para alcançar salvação, né? Muitos ainda. Então, Deus não desiste de nós enquanto nós estamos caídos, prostrados, não. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim. Lembra lá de Jonas? Deus havia dado uma missão para Jonas. Ele falou: Jonas, vai pregar em Nínive a minha palavra para que aquele povo se arrependa. O que Jonas fez? Vou nada. Aquele povo perdido, aquele povo que é mau, vou lá nada. Pega o navio e vai para Tarsis. Não. Mas de repente, se fosse eu e você falar: Jonas não quer nada com nada mesmo, vamos chamar outro. Vamos chamar o Bar Jonas.
Vamos chamar o Sebastião Jonas. O Jonas não quer nada mesmo. Dei uma ordem, pedi para ele, para que ele fosse lá em Nínive, não quis ir. Deixa ele para lá. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus moveu o mar. Deus moveu o peixe no mar, para que Jonas voltasse e a obra fosse feita através dele. Deus não desiste de você quando você toma outra direção, não. Pelo contrário, lá na curva ele vai te cercar. Viu, irmão? Lá na curva ele te cerca. Talvez a correia aperta, talvez as coisas vão dar uma endurecida, mas lembre-se, o amor de Deus para com a sua vida o faz não desistir de você. Você que me assiste aí nesse vídeo, Deus não desistiu de você, não. Deus tem poder para restaurar a sua vida. Deus tem poder para mudar a sua história. Se você fala assim, não pastor, eu estou caído, tem tanto tempo, desviado tanto tempo, eu quero te dizer que hoje Deus pode mudar a sua vida. No nome de Jesus, basta você querer, que Ele está pronto para te restaurar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os prostrados não são também, irmãos, apenas aqueles que caíram em pecado, mas sobretudo aqueles que já foram nocauteados e vencidos por tantas decepções dessa vida. O Senhor não nos abandona, Ele não abre mão da nossa vida. No reino de Deus não tem lata de lixo, aleluia. No reino de Deus não tem lixeira. No reino de Deus tem lugar para todos quantos quiserem entrar para a sua glória. Tem lugar, ainda tem lugar. Deus ainda é o Deus que tem desejo em salvar o teu povo, salvar os teus filhos. Graças a Deus por isso. Não somos descartáveis, somos preciosos para Deus. Por isso Ele tem prazer em restaurar, em levantar o que está caído, trazer de volta a alegria o que está entristecido, fortalecer os pés daqueles que estão vacilantes. Esse é o nosso Deus. É o Deus que o salmista exaltou aqui sobremaneira, e é o Deus que precisa ser conhecido nas gerações futuras, até o tempo em que Jesus voltar. Não é, irmãos? Louvado seja Deus. Deus está no meio do seu povo, não simplesmente para julgá-lo e condená-lo, mas para salvá-lo. Ele não está distante de nós, nem se mantém indiferente à nossa existência. O amor de Deus é comprometido com a restauração do homem, mesmo quando estamos abatidos. Deus nos renova em seu amor, nos restaura por sua graça e nos revigora pelo seu poder. Amém? Deus nos renova pelo seu amor, nos restaura pela sua graça e nos revigora, nos dá nova força pelo seu poder. Olha que maravilha! E nós precisamos crer no poder de Deus, nós precisamos crer no amor de Deus, nós precisamos entender que não há coisa melhor para se fazer do que não servir ao Senhor, de exaltar o Senhor, estar na casa do Senhor, de contemplar a eternidade que Deus está preparando para nós. Louvado seja Deus. Deus pode restaurar o que está entristecido. Deus pode restaurar o que está caído. Deus pode restaurar aquele que não tem mais expectativa nenhuma de vida. Deus tem poder para restaurar, porque Ele é Deus. Aí, irmão, nós podemos usar a ilustração de um grande pintor, por exemplo. Eu gosto muito dessa ilustração, porque só pode restaurar por completo, ou restaurar ao ponto que esse se torne original novamente, quem criou. Somente pode refazer ou restaurar o quadro de Mona Lisa quem? Da Vinci, um exemplo, estou dando aqui. Só ele, nos seus mínimos detalhes da sua criação, ele poderia restaurar aquele quadro, aquela tela, que já havia, de repente, está aí velha pelo tempo, às vezes com um estragozinho aqui, um estragozinho ali. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Nós somos criação de Deus. Ele nos gerou, Ele nos formou, Ele
nos criou, né? Então, por Ele ser o nosso Criador, Ele tem poder para restaurar nós nos mínimos detalhes. Amém? Nos mínimos detalhes. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus se regozija com o seu povo com intenso júbilo. A cada pecador que se arrepende e volta para Ele, existe festa no céu e alegria diante dos anjos. Oh, que sublime amor eterno e imensurável é o amor de Deus. Este amor está acima da nossa disposição. Então, eu convido a amada igreja, vamos desfrutar deste amor, este amor que nos restaura. Amém? Mesmo que estejamos lá no fundo do poço, estejamos jogados na lona, Deus tem poder para restaurar a nossa vida. E eu finalizo dizendo: se não for aqui da forma como você pensaria e gostaria que fosse, lembre-se, existe uma eternidade, existe um céu a ser vivido. Amém? Mas eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar a força necessária para enfrentar todos esses dias que às vezes você ou eu venhamos a vacilar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar pela Tua palavra restauradora nesta noite, pela Tua palavra que nos traz um novo ânimo, pela Tua palavra que mostra-nos quem Tu és, mostra-nos quem Tu és por nós, para nós. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu amor tão imensurável, por esse amor imensurável, o amor com que o Senhor nos amou de tal maneira, a ponto de enviar o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Pai, nós sabemos, é certo, que às vezes estamos fracos, estamos tristes, vivemos dias maus, porque neste mundo nós haveríamos de passar tribulações, mas uma coisa é certa: o céu continua dominando e regendo a terra, e eu sei que é do céu que vai vir o nosso sustento, é do céu que vai vir o nosso socorro, é do céu que vai vir a nossa força, é do céu que vai vir a nossa restauração. E eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, aqueles que aqui nesta noite estão, necessitam do renovo, necessitam de uma restauração, que esta seja a noite onde o Senhor ordene sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da tua igreja, esta restauração, seja no sentido espiritual, seja nos seus sentimentos, seja no seu físico. Pai, restaura nesta noite para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos e desde já nós Te agradecemos, porque cremos no Teu agir e no Teu poder que não falha. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, né? E que você tenha um restante de semana, um final de semana abençoado.